No dia seguinte, logo pela manhã, Aniele recebeu uma mensagem inesperada de Vanessa, a secretária experiente que havia se tornado uma espécie de mentora para ela dentro da empresa. A mensagem dizia que Adriano precisaria fazer uma viagem de negócios urgente e que ela, como assistente dele, deveria acompanhá-lo. A informação a pegou de surpresa. Embora fosse parte de suas responsabilidades, viajar com Adriano parecia algo maior do que ela estava preparada naquele momento. Hesitante, mas determinada a provar sua competência, Aniele aceitou a missão. Ela foi até a sala de Vanessa, onde as passagens e os detalhes da viagem estavam prontos. A viagem seria no dia seguinte à tarde, e o destino era uma cidade em outro estado, onde Adriano teria uma série de reuniões importantes. Tentando controlar a ansiedade, Aniele pegou os documentos e as passagens e se dirigiu ao escritório de Adriano para entregar as informações. Ela respirou fundo antes de bater na porta da sala dele. O dia anterior tinha sido tranquilo, mas ela ainda estava alerta, especialmente por causa de Jaqueline. E, ao bater na porta, seu instinto provou estar certo. Quando a porta se abriu, Aniele deu de cara com Jaqueline, sentada confortavelmente no sofá da sala de Adriano, com uma expressão de clara satisfação no rosto. O clima ali dentro estava carregado de uma tensão estranha. Jaqueline lançou um olhar afiado para Aniele assim que a viu. "O que você quer aqui?" A voz de Jaqueline era fria e desdenhosa, cheia de veneno, como se Aniele fosse uma intrusa indesejada. Tentando manter a compostura, Aniele respondeu com tranquilidade: "Tenho algo para entregar ao Adriano. É sobre uma viagem de negócios." Jaqueline revirou os olhos e se levantou do sofá com uma atitude prepotente. "Ah, claro, você sempre tem alguma desculpa para se meter onde não é chamada. Não acha que já causou confusão o suficiente?" Antes que Aniele pudesse responder, Adriano, que estava sentado à mesa, levantou-se calmamente. "Jaqueline, acho que é melhor você nos dar um momento. Aniele está aqui a trabalho." Jaqueline, claramente irritada, soltou uma risada sarcástica. "A trabalho?" Claro, sempre fingindo que é só isso. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, lançou um último olhar mortal para Aniele. "Isso não vai durar, querida. Você não faz ideia de com quem está lidando." Assim que a porta se fechou atrás de Jaqueline, a sala pareceu respirar de novo. Adriano, visivelmente mais relaxado sem a presença dela, aproximou-se de Aniele. "Desculpe por isso. Ela, tem sido difícil ultimamente." "Não se preocupe", Aniele respondeu, tentando disfarçar o desconforto que sentia. "Eu trouxe os detalhes da viagem. As passagens estão aqui, e os horários já estão confirmados." Adriano olhou para os documentos que Aniele havia entregado, passando os olhos rapidamente pelas informações. "Ótimo. Vamos precisar sair amanhã à tarde. Eu mesmo vou te buscar em casa para irmos ao aeroporto." Aniele arregalou os olhos por um momento, surpresa pela oferta de Adriano. "Não precisa se incomodar, eu posso encontrar com você lá." Mas Adriano balançou a cabeça, com um sorriso suave. "Não é incômodo nenhum. Assim garantimos que não haverá atrasos ou imprevistos. A viagem é importante, e quero que esteja tudo certo." Ela hesitou por um segundo, mas acabou aceitando, sentindo que insistir seria em vão. "Tudo bem, então. Obrigada. Nos vemos amanhã", ele concluiu, devolvendo o sorriso antes de voltar a se sentar em sua mesa. Aniele saiu da sala com um misto de alívio e tensão. Jaqueline claramente ainda não havia aceitado o fim do relacionamento com Adriano, e sua presença constante na empresa fazia com que cada interação entre eles fosse uma batalha silenciosa. Agora, além disso, ela precisaria enfrentar uma viagem inteira ao lado de Adriano, sem saber como Jaqueline reagiria se soubesse disso. Naquela noite, deitada em sua cama, Aniele não conseguiu evitar pensar nos últimos dias. Havia algo entre ela e Adriano, uma tensão não dita, mas palpável, que a deixava sempre alerta. E Jaqueline, Jaqueline não tornaria as coisas fáceis. O dia seguinte prometia ser intenso. A viagem não era apenas uma questão de trabalho. Ela sabia que, de alguma forma, aquele momento seria decisivo. O que mais estaria por vir? Ela não sabia ao certo, mas estava prestes a descobrir.
Quando o avião pousou, Aniele não conseguia conter a mistura de nervosismo e excitação que sentia. A cidade era um grande centro de negócios, conhecida por suas paisagens urbanas e hotéis luxuosos. Desembarcar com Adriano, um homem tão imponente, a fazia se sentir deslocada, mas ao mesmo tempo, um pouco mais confiante por estar ao lado dele. O carro que os esperava os levou diretamente a um dos hotéis mais sofisticados da cidade, onde ficariam hospedados durante os dias de reuniões. Quando entraram no saguão do hotel, Aniele ficou maravilhada com o ambiente. O chão de mármore reluzente, os enormes lustres de cristal pendendo do teto, e o atendimento atencioso e personalizado davam ao lugar uma atmosfera quase surreal. Adriano, acostumado com esse tipo de luxo, caminhava com a tranquilidade de quem já conhecia aquele tipo de ambiente, enquanto Aniele tentava não parecer tão deslumbrada, embora fosse difícil. Adriano observou o fascínio nos olhos dela e sorriu de leve. É impressionante, não é? Espero que esteja confortável. Aniele balançou a cabeça, tentando manter a compostura. É lindo. Nunca estive em um lugar assim. Adriano lhe entregou o cartão do quarto. Vamos ter um tempo para descansar antes da reunião. Nos encontramos no lobby em 2 horas. Aniele assentiu, ainda encantada com o hotel. Subiu para o quarto, que era ainda mais luxuoso do que ela esperava. O espaço era amplo, com janelas enormes que ofereciam uma vista espetacular da cidade. Tudo ali parecia sair de uma revista de decoração, dos lençóis de seda aos móveis de design sofisticado. Ela se permitiu alguns minutos de descanso antes de começar a se arrumar para a reunião importante. Quando o horário chegou, Aniele desceu ao lobby, encontrando Adriano pronto, já trajado em um terno perfeitamente alinhado. Ele sorriu de forma encorajadora quando a viu e a levou até o carro que os aguardava para a reunião. Ao chegarem ao local, o clima de negócios era intenso. Adriano parecia mais sério, concentrado. Era como se cada movimento e cada palavra dele carregassem a força de sua presença. A reunião foi tensa, mas, ao final, Adriano conseguiu fechar o acordo que o havia frustrado tanto na noite em que ele conheceu Aniele, quando estava sob a chuva e ela lhe ofereceu o currículo. Ele apertou a mão dos executivos, com um sorriso vitorioso no rosto, e parecia que um grande peso havia sido tirado de seus ombros. Quando voltaram ao hotel, Adriano olhou para Aniele com uma expressão mais leve e alegre. Bom, acho que agora podemos relaxar um pouco. O que acha de comemorarmos com um jantar? Sem formalidades. Aniele sorriu, feliz por vê-lo mais descontraído. Acho uma ótima ideia. Mais tarde, ela se arrumou para o jantar, optando por um vestido solto e leve, perfeito para a noite quente. O tecido fluía delicadamente ao redor de seu corpo, realçando sua silhueta de forma sutil. Quando se olhou no espelho, sentiu-se bem, apesar do nervosismo que ainda estava presente. Adriano também havia abandonado o visual formal, trocando o terno por uma camisa de linho casual e uma bermuda, o que o deixava mais descontraído, mas não menos charmoso. O jantar aconteceu em um restaurante acolhedor e elegante, com vista para as luzes da cidade. À medida que a noite avançava, eles compartilharam histórias, experiências e deram boas risadas. Para a surpresa de Aniele, descobriram que tinham muito em comum, desde a forma como encaravam o trabalho até gostos por livros e viagens. Adriano, normalmente reservado, parecia estar mais aberto, falando sobre sua vida com uma facilidade que não costumava ter. Você sabe, disse ele em um ponto da conversa, é raro eu me sentir assim tão à vontade com alguém. Geralmente, o trabalho acaba sendo minha principal companhia. Aniele sorriu, sentindo o calor subir até suas bochechas. Eu também não costumo sair da minha zona de conforto, mas é bom estar aqui. Havia uma conexão sutil entre eles, algo que não poderia ser ignorado. O jantar foi descontraído e natural, sem pressões, e ambos se sentiram mais próximos ao final da noite. Quando o jantar chegou ao fim, Adriano a acompanhou de volta ao hotel. O caminho até o quarto foi tranquilo, mas a tensão no ar era palpável. Ao chegarem à porta do quarto de Aniele, ele parou e a olhou nos olhos por um momento, como se estivesse ponderando algo. Sem dizer uma palavra, ele se inclinou levemente e a beijou. O toque dos lábios de Adriano foi suave e inesperado, mas intenso o suficiente para fazer o coração de Aniele acelerar. Surpresa e um pouco envergonhada, Aniele afastou-se lentamente, ainda sentindo o calor do beijo. Boa noite, Adriano.
disse ela, tentando esconder o rubor em suas bochechas. Boa noite, Aniele, ele respondeu com um sorriso caloroso, observando-a desaparecer pela porta. Aniele entrou no quarto com o coração disparado, o beijo ainda presente em seus pensamentos. Mal podia acreditar no que acabará de acontecer. Sabia que o relacionamento deles era complicado, especialmente com Jaqueline ainda em cena, mas aquela noite parecia ter mudado algo entre eles. Deitou-se na cama, com um turbilhão de emoções tomando conta de seus pensamentos, e percebeu que, mesmo que tentasse resistir, alguma coisa entre ela e Adriano estava se formando. O que aconteceria depois daquele beijo? Ela não sabia, mas uma coisa era certa: aquela viagem tinha marcado o início de algo novo. No dia seguinte, Aniele acordou com a mente ainda girando pelos acontecimentos da noite anterior. O beijo de Adriano permanecia em seus pensamentos, e ela se perguntava se aquele momento mudaria a dinâmica entre eles. No entanto, quando desceu para o café da manhã, ele já estava esperando por ela com um sorriso despreocupado no rosto, como se nada tivesse mudado. A leveza com que ele lidava com a situação a fez relaxar um pouco, embora seu coração ainda batesse mais rápido do que o normal. Depois de conversarem brevemente sobre o sucesso da reunião, Adriano sugeriu algo inesperado. Antes de voltarmos para a empresa à tarde, pensei em aproveitar um pouco a cidade. Que tal conhecer alguns dos pontos turísticos daqui? Prometo que vai ser divertido. Aniele hesitou por um momento. A ideia de passar mais tempo com ele fora do ambiente de trabalho a deixava nervosa, mas ao mesmo tempo, havia algo inegavelmente excitante em estar ao lado de Adriano. Ela sorriu, concordando. Eu adoraria. Eles passaram o dia explorando a cidade, visitando museus, pontos históricos e até uma pequena feira ao ar livre que acontecia na praça principal. A cada novo lugar que visitavam, Aniele se sentia mais à vontade, como se estivesse em uma viagem entre amigos, e não a trabalho. Adriano era surpreendentemente descontraído, fazendo piadas e arrancando risadas dela. Em vários momentos, ele a surpreendia com olhares longos e silenciosos, como se estivesse estudando cada detalhe de suas expressões. A tarde passou voando, e logo chegou a hora de voltarem ao hotel para se prepararem para a viagem de volta. No caminho de volta, ambos pareciam envoltos em um silêncio confortável, como se aquele dia tivesse criado uma nova conexão entre eles. De volta ao hotel, arrumaram suas coisas e partiram para o aeroporto. O voo foi tranquilo, e quando chegaram à cidade, Adriano, como havia prometido, insistiu em levar Aniele até sua casa. O carro parou em frente ao prédio dela, e, ao abrir a porta, ela sentiu a noite fria tocar sua pele. Estava tudo quieto, apenas as luzes da rua iluminando o ambiente ao redor. Aniele, sentindo a leve tensão no ar, virou-se para ele antes de sair do carro. Obrigada por hoje. Foi um dia incrível. Melhor do que eu imaginava. Adriano, sempre com aquele sorriso charmoso, olhou para ela com uma expressão suave. Fico feliz que tenha gostado. Eu também me diverti muito. Ele hesitou por um segundo, como se ponderasse algo. Então, seus olhos se fixaram nos dela, e ele perguntou, meio casualmente, quer que eu entre? A pergunta a pegou de surpresa. Por um momento, Aniele ficou em silêncio, tentando ler a situação. Sua mente girava com o que aquele convite poderia significar. Ela queria que ele entrasse? O que poderia acontecer? Tentando esconder a agitação, ela respondeu com um sorriso tímido. Se quiser, podemos tomar um café. Adriano balançou a cabeça, rindo suavemente. Eu adoraria, mas acho melhor não. Ele se inclinou ligeiramente, seus olhos escuros capturando os dela de forma intensa. Estou começando a gostar de você, Aniele, mais do que eu pensei que fosse possível tão rápido. Mas prefiro ir com calma. Antes que ela pudesse responder, ele se aproximou e a beijou novamente, mas dessa vez, o beijo foi mais longo e cheio de intenções. O toque de seus lábios a fez esquecer de tudo por um momento, a não ser o calor daquele contato. Quando ele se afastou, ambos estavam sem palavras, respirando profundamente. Boa noite, Aniele, ele sussurrou suavemente, com um sorriso de canto, antes de se afastar e entrar no carro. Aniele ficou parada na porta do prédio, observando o carro de Adriano desaparecer na escuridão da noite, o coração batendo forte no peito.
Ela não sabia o que viria a seguir, mas a conexão entre eles estava crescendo, e aquilo a deixava ansiosa e empolgada ao mesmo tempo. Ela subiu para o apartamento ainda sentindo os efeitos daquele beijo. Seus pensamentos estavam confusos, mas uma coisa era certa: aquela história entre eles estava apenas começando. Na manhã seguinte, o dia começou como qualquer outro na empresa. Aniele se ajustava cada vez mais à sua nova rotina. O ambiente de trabalho era dinâmico, e apesar das exigências, ela se sentia à vontade com suas responsabilidades. As secretárias da empresa eram, em sua maioria, simpáticas e prestativas, e uma delas, em particular, havia se tornado uma espécie de mentora, ajudando Aniele a se organizar e a entender melhor o fluxo do trabalho. No meio da manhã, Adriano chamou Aniele para uma reunião rápida em sua sala. Ele parecia ocupado com algumas demandas de rotina e precisava que ela o ajudasse a organizar alguns documentos importantes para a próxima semana. Quando Aniele entrou em sua sala, ele a cumprimentou com um sorriso profissional, sem dar qualquer indício da proximidade que haviam desenvolvido nos últimos dias. Aniele, pode me ajudar a revisar esses relatórios? Preciso garantir que tudo esteja pronto para a reunião com os investidores na próxima terça-feira. Ela assentiu, concentrando-se no trabalho e se sentindo grata por poder manter a relação entre eles em um nível estritamente profissional durante o expediente. No entanto, mal tiveram tempo de começar a revisar os papéis quando a porta da sala de Adriano se abriu com força, batendo contra a parede. Jaqueline entrou abruptamente, com o rosto carregado de fúria. Seus olhos brilharam com uma mistura de raiva e desprezo quando pousaram em Aniele. A tensão no ar era palpável, e Aniele sentiu o estômago se revirar. Sabia que algo estava prestes a acontecer. Então é aqui que você está, Adriano? Com a sua nova assistente? Que conveniente! Jaqueline disse, a voz carregada de veneno. Adriano ergueu o olhar, surpreso pela invasão abrupta, e se levantou imediatamente. Jaqueline, o que você está fazendo aqui? Não pode simplesmente invadir minha sala assim. Jaqueline, ignorando completamente as palavras de Adriano, se virou com ferocidade para Aniele. Eu sabia. Sabia que você não passava de uma aproveitadora. Ela avançou, os olhos fixos em Aniele como se estivesse diante de um inimigo. Aniele tentou se manter firme, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Jaqueline continuou, com a voz ficando cada vez mais alta e histérica. Você acha que eu não percebi? Você se fazendo de inocente, toda boazinha, enquanto seduz Adriano pelas costas. Eu sei o que está acontecendo aqui. Vocês dois estão tendo um caso, e você não passa de uma oportunista. A acusação cortou o ar como uma faca, e Aniele, chocada e humilhada, tentou se defender. Isso não é verdade, Jaqueline. Eu não. Mas antes que pudesse terminar, Jaqueline a empurrou com força, fazendo com que Aniele cambaleasse para trás. O impacto do empurrão fez seu coração disparar, e uma mistura de medo e indignação começou a tomar conta dela. A sala inteira parecia girar ao redor da fúria de Jaqueline, e Adriano, furioso, tentou intervir. Jaqueline, pare com isso agora. Adriano disse, com a voz firme e autoritária, segurando-a pelo braço para impedi-la de ir mais longe. Você passou dos limites. Mas Jaqueline, em um rompante de descontrole, ergueu a mão e bateu no rosto de Aniele. O som do tapa ecoou pela sala, deixando um silêncio desconcertante no ar. Aniele, surpresa pela agressão, levou a mão ao rosto, sentindo o calor da dor se espalhar por sua pele. Ela não esperou para ouvir mais nada. A humilhação, a vergonha e a dor física e emocional a consumiam por dentro. Aniele se virou abruptamente, sem dizer uma palavra, saiu da sala com passos apressados. Tudo o que ela queria era sair dali o mais rápido possível, antes que as lágrimas que ameaçavam cair escapassem. Adriano tentou ir atrás dela, chamando seu nome, mas ela não parou. Seus pensamentos estavam embaralhados, e tudo o que ecoava em sua mente eram as palavras de Jaqueline, aproveitadora. Ela sabia que não merecia aquele tratamento, mas não podia mais suportar aquela situação. Assim que saiu do prédio, respirou fundo e, em meio às lágrimas que já desciam livremente, tomou uma decisão. Não podia continuar naquele ambiente, não com Jaqueline ali e toda aquela confusão. Seu orgulho estava ferido, e apesar dos sentimentos que tinha por Adriano, ela sabia que precisava se afastar.
Aniele pegou o telefone, com as mãos trêmulas, e ligou diretamente para o Departamento de Recursos Humanos. Sua voz estava calma, mas firme quando disse: gostaria de pedir demissão. E não preciso de mais tempo para pensar. Desligou o telefone e, enquanto a sensação de alívio misturada à dor tomava conta de seu peito, ela começou a caminhar para casa. O que ela não sabia era que Adriano, preocupado com sua saída abrupta, estava determinado a não deixá-la partir assim tão facilmente. O final ainda estava longe de ser definido. Aniele saiu do prédio com o coração apertado, a cabeça girando e o rosto ainda ardendo do tapa que Jaqueline havia lhe dado. As palavras cruéis e o ataque físico a fizeram perceber que não tinha mais espaço ali, que aquela empresa não era mais um lugar onde se sentia segura. Não importava o quanto tivesse lutado para conquistar aquela posição, nada justificava o sofrimento que agora estava atrelado ao ambiente de trabalho. Ela andava pelas ruas com passos rápidos, tentando não desabar em lágrimas. Respirava fundo, forçando-se a não chorar em público. A cidade ao redor parecia indiferente à sua dor, com o tráfego fluindo normalmente e as pessoas seguindo suas vidas sem saber o turbilhão que se passava dentro dela. Quando chegou em casa, trancou a porta e deslizou pelas costas da parede até o chão, as emoções finalmente a consumindo. Ela sabia que não podia continuar naquele emprego, não depois do que havia acontecido. A humilhação de Jaqueline, a tensão com Adriano e o ambiente de trabalho tóxico eram demais para suportar. Aniele não podia mais conviver com a constante ameaça de Jaqueline e sua manipulação. Adriano, por mais que despertasse sentimentos nela, estava envolvido em algo que ela não queria mais ser parte. Com a decisão tomada, Aniele pegou o telefone e ligou para o Departamento de Recursos Humanos, sua voz determinada. Gostaria de formalizar minha demissão. Não preciso de mais tempo para pensar. Ao desligar o telefone, ela sentiu uma onda de alívio misturada com tristeza. Sabia que essa era a escolha certa, mas parte dela se perguntava o que poderia ter acontecido se as coisas tivessem sido diferentes. Adriano, seus sentimentos por ele eram confusos, mas fortes. Talvez, em outro contexto, algo entre eles pudesse ter acontecido de forma mais natural, mais saudável. Agora, porém, tudo estava envolto em caos e incertezas. Ela se levantou lentamente, caminhando até a janela de seu apartamento e olhando para a cidade abaixo. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Enquanto observava as luzes da cidade se acenderem, Aniele sentiu um misto de melancolia e esperança. Mesmo que tivesse se despedido de uma parte de sua vida, sabia que algo novo a esperava em algum lugar. Mas o que ela não sabia era que, enquanto isso, Adriano estava preocupado com sua saída abrupta. Ele não iria deixar as coisas terminarem dessa maneira tão fácil. Ele a procuraria. O destino deles ainda estava longe de ser concluído. Aniele não imaginava que o fim daquela história estava longe. O que ela faria se Adriano a procurasse? E Jaqueline, como reagiria ao perceber que Adriano talvez não fosse mais seu? O futuro parecia incerto e irresistivelmente imprevisível. Continua.